Olá, graça, paz, misericórdia e amor sejam multiplicadas na sua vida, em nome de Jesus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E aqui comigo nos estúdios, meu esposo, Bispo Sérgio Costa. Amém. Graça e paz, meu bem. Graça e paz a todos os eleitos e eleitas do Senhor. Sejam bem-vindos a esta programação abençoada que tem como finalidade trazer a verdade do Evangelho, da graça de Deus, as promessas do Pai para cada um de nós. Fique atento, esteja com o seu coração aberto, a sua mente totalmente focada, a sua visão focada naquilo que o Senhor estará falando através das nossas vidas, porque com certeza vai edificar a sua vida, vai gerar mudanças, transformações e confirmar aquilo que o Senhor quer, que é a vontade dEle para cada um de nós. Graça e paz a todos. Amém. Queremos saudar a você que nos assiste aqui no Rio, através da Band Rio, a você que está em qualquer outra cidade ou país, que acessou o nosso programa através da nossa página do Facebook ou nosso canal no YouTube TV Cristo Vive, enfim, sejam todos bem-vindos. Os irmãos também que nos ouvem através da Rádio 93 FM. Esta programação é transmitida todas as quintas-feiras, às 3 horas da madrugada e também às 9h30 da noite. Este é um programa que transmite boas novas de grande alegria, mas que também tem uma função muito especial, que é de orientar os filhos de Deus, de exortar, admoestar, porque nós entendemos, através da palavra, que é a base da nossa vida, que é a base, o fundamento do nosso ministério, da Igreja Cristo Vive, nós entendemos que, como filhos de Deus, precisamos estar dentro da vontade dEle, precisamos buscar diariamente esta vontade para que experimentemos aquilo de melhor que o Senhor pode manifestar em nossas vidas. Assim como os nossos filhos, não é? Quando desobedecem, quando não estão dentro daquilo que nós planejamos para eles enquanto crianças, é claro, porque a partir de uma idade não tem mais como os pais terem domínio, mas enquanto a criança tem idade para estar dentro da visão que os pais têm, quando esta criança não é obediente, muitas vezes ela se fere, muitas vezes há consequências por causa dessa desobediência, há situações que acontecem e que acabam entristecendo o filho e os pais. Desta mesma forma acontece com Deus. Deus, Ele nos exorta, Deus, Ele nos orienta, Deus, Ele nos ensina. Ele tem as melhores portas para abrir para as nossas vidas como seus filhos, e nós, filhos, precisamos obedecer, precisamos estar dentro da visão que o nosso Pai Celestial tem para nós, para que nós não soframos, para que nós não venhamos a viver as consequências de um ato de desobediência, para que nós não nos entristeçamos por não estarmos em linha com a vontade do Senhor. Isso Deus faz porque Ele é amor, Ele é um Pai bom, Ele é um Pai justo, Ele é um Pai que tem a visão da eternidade que nós não temos, não é, amor? Nossa visão é muito limitada, está restrita ao agora, ao hoje, mas a visão de Deus não. Ele conhece o futuro, Ele conhece a eternidade. E nós precisamos confiar de que nossa posição como filhos de Deus deve ser de obediência sempre, não é? Amém. Esta, na verdade, meu bem, a vontade de Deus e o comportamento, né, que o Senhor espera do seu filho. Né? Nós, como filhos de Deus, nós sabemos que nós estamos enxertados na videira que é o Senhor. Isso significa que os mesmos frutos que o Senhor Jesus Cristo dá através da sua árvore, nós estamos aqui como árvores também, devemos dar o mesmo fruto. Ou seja, devemos agir em conformidade, em aliança com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Afinal, somos filho dele. Então, amados, veja que é importante você
não dá lugar a sugestões, a convites, a conselhos mundanos. Nós estamos ainda vivendo um período pós-carnaval, o carnaval passou há poucos dias atrás, e existem muitas pessoas que hoje já estão colhendo resultados que são consequências de escolhas erradas, de atitudes equivocadas. Ou seja, foram negligentes aquilo que Deus tinha como conselho, como melhor, como presente para a sua vida, e acabaram por escolher um caminho errado. E as consequências disso, às vezes, são doenças, são crises dentro da família, dentro do lar. Quantas famílias não estão hoje separadas, destruídas, totalmente cheias de conflitos, confusões, consequências de escolhas equivocadas. Verdade. Então, o fato é que aquilo que Deus tem para você é bom, é agradável, é perfeito. Essa é a vontade do Pai, essa é a vontade de Deus. E por isso nós devemos buscar. É claro que nós precisamos nos alimentar da palavra, vindo aos cultos, assistindo a programação, lendo a Bíblia, tendo aquele momento de comunhão com Deus, um momento de intimidade que se dá quando nós oramos a Deus, quando nós lemos a sua palavra, quando você adquire um livro do apóstolo e você lê a respeito dos princípios para uma vida cristã bem edificada. Enfim, você tem vários recursos que fazem com que você tenha a decisão correta e a escolha correta. E você tem que buscar isto. É o Espírito Santo quem nos convence. É o Espírito Santo que fala nos nossos ouvidos. Mas nós devemos estar atento àquilo que é a voz de Deus. Nós temos que estar receptivos àquilo que Deus está falando, porque muitas vezes, meu bem, Deus está falando com a pessoa, envia pessoas para que a oriente, situações para que essa pessoa receba a palavra, mas ela tapa os ouvidos. Ela fica com o coração endurecido e não abre espaço para aquilo que Deus quer fazer na vida delas. Mas eu creio que a palavra de Deus diz que é como um martelo que esmiuça a pedra. E Deus está lá falando, Deus está enviando a palavra, está sinalizando, olha, esse não é o caminho, não é isso que eu preparei para você, você é um escolhido, você foi predestinado para reinar em vida, até que a palavra, ela penetra, ela transforma e a vida, ela passa por uma transformação. Mas o fato é, meu bem, que nós não podemos deixar de pregar esta palavra, de ensinar a verdade, porque um momento, uma hora, essa palavra, ela gera frutos. Essa pessoa, ela confessa, se é filha de Deus, ela confessa a Cristo, ela se reconcilia com o Senhor, ela se arrepende daquela vida que ela tinha e passa a viver uma novidade de vida, passa a viver segundo este padrão maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. E amor, nós entendemos que há aqueles princípios que são inerentes a todo cristão. A Bíblia Sagrada, ela contém os princípios divinos, a vontade do Senhor em diversas áreas da nossa vida, mas há também aquelas situações em que Deus fala especificamente para uma pessoa. É verdade. Há muitas situações em que Deus fala algo específico para uma pessoa. Deus direciona, Deus diz, olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você vá por aquele caminho, eu quero que você mude este comportamento, eu quero que você... Enfim, Deus fala especificamente. E quando nós ouvimos Deus falar especificamente a respeito de algo e não obedecemos, as consequências são terríveis. E foi o que aconteceu com Jonas. O nosso apóstolo pregou e nós sentimos a necessidade de trazer este assunto ao programa,
porque a situação de Jonas, é claro, foi uma situação extrema de um profeta de Deus que precisava ir a uma cidade pregar para que houvesse arrependimento num povo, mas o mesmo Deus que falou com Jonas é o Deus que fala conosco, Amém. que usa pessoas para falarem conosco, que usa muitas vezes o altar para falar conosco, e Ele quer que nós estejamos atentos, porque quando Ele abre uma porta que nós precisamos e devemos passar, é para que nós obedeçamos. Amém. Assim Ele fez com Jonas. Lá em Jonas, capítulo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus deu uma ordem a Jonas. E ele esperava o quê? Que Jonas seguisse. Que Jonas fosse obediente e dissesse: Senhor, ok, o Senhor mandou, eu vou obedecer. O Senhor falou que eu devo ir pregar a Nínive, eu vou fazer isso. Amém. Nínive, sendo uma cidade que estava totalmente contra os princípios de Deus, precisava de alguém que chegasse lá para colocar ordem na casa. E o que Jonas fez? Ele obedeceu? Ele seguiu o que Deus falou? E olha que Deus falou diretamente com ele. Olha o que aconteceu no versículo 3. Jonas se dispôs, é verdade, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, como se alguém pudesse se ausentar da presença do Senhor. O salmista disse: para onde ireis? Estou no profundo abismo, lá tu estás, no mais alto céu tu estás. E Jonas achou simplesmente que ele iria ignorar a voz de Deus, fazer o que deu vontade de fazer, e ia ficar por isso mesmo. Isso acaba se tornando algo muito corriqueiro, não é, amor? Nós quantas vezes vemos pessoas que Deus fala, que Deus usa alguém para falar, como eu já coloquei aqui, e a pessoa simplesmente diz: ok, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer outra coisa. O Senhor mandou que eu faça isso, mas eu simplesmente vou me dispor, porém para fazer aquilo que está na minha cabeça, não para obedecer à voz de Deus. É verdade. E a vida dessa pessoa que está em rebeldia, né, porque quando a pessoa não se coloca à disposição de servir a Deus, de obedecer àquilo que Deus determinou, ela está em rebeldia. E uma pessoa em rebeldia, né, o salmista fala no Salmo 68, versículo 6, ele fala a respeito disso. Ele começa falando: Deus faz o solitário que mora em família. Ele tira até os cativos para a prosperidade. Mas veja que na vida daquele que é rebelde, o que acontece? Diz que só os rebeldes habitam em terra estéril. Ou seja, a pessoa que vai na contramão da vontade de Deus, ela está gerando ignomínia para a sua vida, está gerando destruição para a sua vida, está gerando uma vida infrutífera, né? Jonas, ele escolheu seguir um caminho, e quantas pessoas, assim como Jonas, ao invés de seguir a voz de Deus, às vezes é um pai, é uma mãe que diz: meu filho, não siga este caminho. É o altar, através do profeta, do pastor, falando: olha, ovelha, você tem que ser obediente a Deus, você tem que ser submisso à liderança, você tem que seguir os conselhos de Deus, e a pessoa escolhe seguir um caminho estranho. Ela vive de forma estéril, ou seja, ela não produz boas obras. Porque eu creio, meu bem, que Deus não se manifesta aonde há desobediência. Com certeza. Aonde existir rebeldia, aonde existir desobediência, Deus não se manifesta. E a vida da pessoa, o fato é que fica infrutífera, ou frutos negativos são produzidos através de uma vida que está em desobediência. Mas não é isso que Deus quer. Por isso Deus está dizendo: olha, não é assim, faça aquilo que Deus manda,
porque Deus tem o melhor. O que nos surpreende, meu bem, é que sabemos, temos o conhecimento daquilo que é bom e das consequências de uma desobediência, e mesmo assim nós vemos pessoas escolherem um caminho errado. Porque, amor, aquele que semeia para a carne vai colher corrupção. Né? Porque quem semeia para o espírito vai estar o tempo inteiro com o discernimento. Eu devo andar desta forma. Se Deus falou, eu vou obedecer. Vai ter temor no coração, vai ter o desejo de obedecer. Mas a pessoa que dá lugar à sua carne, ou seja, aquela que não semeia para o espírito, aquela que não investe tempo na sua vida espiritual, ela vai acabar tendendo a agir na sua carne. E foi o que Jonas fez. Apesar de ter ouvido Deus, apesar de ser um profeta, naquele momento ele pensou, não quero fazer o que Deus manda, eu não estou com vontade, não gosto de Nínive, acho que aquelas pessoas devem sofrer, são todas erradas e não vou fazer. E olha o que aconteceu com ele. Versículo 4 diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Veja que interessante que há uma grande diferença em Jesus, que estava dormindo no barco enquanto uma tempestade estava lá fora, e Jonas dormindo no barco, que estava lá tentando se esconder, não é? Estava tentando fingir que não era nada com ele, que ele não tinha nada a ver com a situação, e estava lá escondido no fundo do barco. Jesus estava em paz porque ele era o Senhor do tempo. Ele sabia que nada aconteceria nem a ele, nem aos discípulos. Mas Jonas foi dormir. E quantas pessoas sabem que estão erradas, sabem que estão negligenciando a voz de Deus, sabem que não estão em concordância com a visão do Todo-Poderoso, e vão para o fundo do barco, deixam a tempestade acontecendo dentro de casa, na família, no trabalho, e simplesmente fingem que estão ali, que não tem nada a ver com a situação. Era o que Jonas estava fazendo, né? É verdade. Mas não fica por aí, porque Deus é justo. E o que aconteceu depois? Diz que chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E aí diz que, no versículo 10, depois você pode acompanhar os outros versículos aí, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Então disseram, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então clamaram ao Senhor, versículo 14, disseram, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas, o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. E diz no versículo 17, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha quanto drama, consequências por causa negativas aconteceram da desobediência. Isso. Era tão simples, não é? E é tão simples nós vivermos o Evangelho, é tão simples obedecermos quando Deus diz, olha, perdoe, tenha um coração aberto para perdoar, seja bom, seja íntegro, seja fiel, honre a Deus acima de todas as coisas, cuide do seu lar, cuide da sua esposa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulher de Deus, seja submissa ao seu marido, seja uma ajudadora, seja uma mulher que é coroa de glória para a vida do seu marido. Quando Deus diz, filhos, sejam obedientes aos pais, porque esse é um mandamento com promessa. É simples, mas muitas vezes, por causa da nossa carne, nós negligenciamos e dizemos, Senhor,
Ok, o Senhor diz isso, mas eu vou para outro lugar, não vou agir assim. E aí vem as tempestades, e aí vem tanta coisa que acontece quando não há obediência. Mas a verdade é que Deus é misericordioso. Amém. E Ele sempre nos dá novas chances. A palavra do Senhor diz: cairá o justo 7 vezes e o Senhor o levantará. Amém. O que isso quer dizer? Deus está sempre disposto a nos ajudar. Deus usa os seus servos para nos dizerem: olha, meu filho, ainda há tempo. Amém. Faça a sua parte, volte, assim como ele fez com Jonas. Jonas não permaneceu lá no ventre do peixe eternamente e morreu. Afogado, né? Não morreu afogado. Deus fez com que o peixe... se cumprisse a vontade dele. É verdade, o peixe foi até uma praia, vomitou Jonas, e ali ele chegou à conclusão, ainda entrou num embate com Deus, porque ele resistia muito a essa questão de pregar a Nínive, porque as pessoas eram muito rebeldes, mas a verdade é que ele teve que cumprir a vontade de Deus. Glória a Deus. A vontade do Senhor sempre vai prevalecer, sempre. Cabe a nós escolhermos. Como eu quero que a vontade do Senhor prevaleça na minha vida? Eu quero obedecer, fazer a parte que me cabe como um servo bom e fiel, como um filho que ama seu pai, que reconhece a graça, o favor, autoridade, tudo aquilo que ele fez? Ou eu vou chegar lá, porém antes eu vou pegar um barco, eu vou passar por uma tempestade, eu vou parar no ventre do peixe e aí sim eu vou chegar à conclusão que eu deveria ter obedecido. É muito mais fácil, né, meu bem, fazer aquilo que Deus manda. Se Deus já dá as diretrizes, se Deus já nos indica o caminho certo, por que eu vou fazer o contrário? Eu vou ser obediente a Deus. E é justamente isso que Deus quer de você. Amém. Isso me faz lembrar uma vida edificada, quando Jesus fala que a nossa vida ela tem que ser bem edificada. Está mostrando justamente isso. A obediência é um dos pilares que você tem que ter para edificar bem a sua vida. Temor a Deus. O temor a Deus, a obediência, a submissão, o amor, as coisas de Deus, tudo isso são pilares na vida de um cristão que fazem com que a sua vida, a sua casa esteja bem alicerçada. Porque veja, meu bem, se nós fazendo aquilo que é certo, os ventos sopram, as chuvas caem, as tempestades acontecem, que dirá se nós construirmos a nossa vida sobre areia? Né? Jesus fala que é grande a sua ruína. Mas, amado de Deus, amada do Senhor, Deus não quer que a sua casa seja destruída pelos ventos, pelas tempestades ou pela chuva. Deus quer que você permaneça inabalável sobre a rocha. E só se permanece inabalável quando nós dizemos sim e amém aos ditos de Deus, à vontade de Deus, e seguimos em obediência à visão do Todo-Poderoso. Amém. O que Deus tem mandado você fazer? O que Deus tem falado ao seu coração? Qual a atitude que você vem postergando e que precisa ser tomada? Qual o caminho que você precisa seguir e até hoje você tem resistido? O que Deus tem falado? Qual a porta que Deus tem colocado na sua frente e tem dito, passe por essa porta, e você tem ficado parado? Hoje é dia de atender ao chamado de Deus. Hoje é dia de passar pela porta. Hoje é dia de dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se a tua vontade, eu serei obediente, eu vou ter a atitude que o Senhor quer que eu tenha, eu vou fazer a tua vontade. Amém. Amém? Nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e a bispa Rosana, por mais esta oportunidade que tivemos, estarmos aqui no programa Família Bendita, e a você que nos acompanhou nesses minutos preciosos. Que esta palavra tenha caído no seu coração como uma boa semente e já comece a germinar em nome de Jesus. Amém? Tenham todos um excelente final de semana e na próxima quinta-feira estaremos de volta em nome de Jesus. Graça e paz, até o próximo programa. Graça e paz.